Aleluia. Queridos, abram suas Bíblias em Lucas capítulo de número 5. Lucas capítulo de número 5. Aleluia. Versículos do 1 ao 8. Diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao alto mar, e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de tal maneira que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Amém. Tome seu assento. Primeira coisa que a gente percebe nesse texto é que Simão Pedro começa chamando Jesus de mestre, e depois que tem um encontro mais profundo com Jesus, chama Jesus de Senhor. Sempre que temos um encontro com Deus, a nossa percepção de quem Ele é muda. O encontro com Deus faz a nossa visão de Deus mudar. Esse encontro de Jesus com Pedro não é o primeiro encontro de Jesus com Pedro na Bíblia. Quando a gente lê um pouquinho a palavra de Deus, a gente sabe que Simão Pedro foi primeiramente apresentado a Jesus por André. Depois teve um segundo momento em que Jesus entra na casa da sogra de Pedro, em Cafarnaum, cura a sogra de Pedro. Essa é a segunda vez. E essa aqui então é a terceira vez que Pedro tem um encontro com Jesus. A gente percebe que num primeiro momento Pedro ficou muito feliz, sem dúvida nenhuma, de conhecer Jesus, aquele que estava começando a se tornar famoso. Nesse momento de Lucas 5, Jesus ainda não tinha a fama que tinha. A partir de Lucas 5, então, a fama de Jesus alcança todo Israel. Mas a gente percebe que Pedro tem um primeiro encontro com Jesus, e nesse primeiro encontro ele conhece Jesus, fica feliz por isso, e é isso, ele vai pescar, continuar a vida dele. Num segundo momento ele vê Jesus fazer um milagre. Não é um grande milagre, para Pedro talvez não, porque ele cura a febre que a sua sogra estava tendo. Não fez nenhum paralítico andar, nem um coxo saltar, nem nada disso, mas curou a febre. Então Pedro tem 2 experiências com Jesus. A primeira, ele conhece Jesus até o chama daquilo que ele iria ser, né? Diz que ele é filho de Bar-Jonas, é filho de Jonas. Enfim, ele tem um primeiro conhecimento de quem é Cristo ali. Depois ele vê Jesus orar por sua sogra, e a sogra então é curada. Mas ele volta a pescar. Pedro mostra muito aquilo que somos. A gente conhece Jesus, que bom, fiquei feliz, mas eu vou voltar para aquilo que eu sempre fiz, e amém, está tudo certo, eu sou assim. A gente vê até Jesus se manifestar de alguma forma. É possível até que a gente veja Jesus curar alguém.
é possível até que a gente observe o milagre que Jesus fez na vida de alguém. Poxa, é impressionante, mas eu vou voltar para a minha vida normal, amanhã é segunda-feira, e eu tenho uma porção de coisas para fazer, e vamos ver aí a hora que o culto acabar. Mas Jesus tinha algo especial com Pedro. Então Jesus começa a cercar Pedro, porque Jesus, ele quer ir muito além, gente, de um domingo à noite. Jesus quer ir muito além de um culto como esse que a gente está aqui. A impressão que eu tenho às vezes é que a gente vem e tem até uma experiência com Jesus, até vê Jesus, conhece Jesus, mas no outro dia a gente volta para as mesmas coisas. A gente até vê Jesus se manifestar e a gente até dá uns gritos aí, uns aleluias, alguém até se arrepia, mas amanhã a gente volta para as mesmas coisas. Mas o mais lindo disso é que Jesus, ele continuava cercando Pedro. Jesus continua cercando você. Jesus continua nos cercando. Jesus estabelece um propósito na vida de Pedro. Deixa eu falar uma coisa para vocês, talvez você nem goste de ouvir isso, mas quando Jesus estabelece um propósito na vida de uma pessoa, ele cerca essa pessoa e ele cria circunstâncias na vida dessa pessoa para se manifestar a essa pessoa, porque Jesus faz desse jeito. E deixa eu dizer uma coisa, não dá para fugir de Jesus. Quem aqui já se desviou, passou um tempo longe da igreja, depois voltou? Levante a mão. Sem medo, está aí. Não dá para fugir de Jesus. Se você está aqui nessa noite e está afastado de Jesus, esquece. Volta correndo para os braços dele, porque não dá para fugir de Jesus. Ele cria circunstâncias. Eu gosto muito de um texto de Oséias, capítulo 11, que diz assim no versículo 3: todavia, Deus falando, todavia eu ensinei Efraim a andar. Olha que coisa maravilhosa. Eu o tomei pelos seus braços, mas eles não entenderam que eu os estava curando. Atraí eles, olha esse texto, com cordas humanas. O que é cordas humanas? É usar pessoas para criar situações para que aquele indivíduo com quem Jesus tem a propósito entenda que é só Jesus na vida dele. O texto continua dizendo assim, olha que texto maravilhoso: eu o atraí com cordas humanas, mas observe, com laços de amor. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente vive, dizendo, Jesus vai quebrar o laço nessa noite. O laço nessa noite. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Existe um laço que Deus preparou para você com amor. E do laço de Deus ninguém escapa. Deus nos atrai, Deus nos chama. Esse é o momento aqui desse texto, que é o momento inicial do ministério de Jesus. Como disse, sua fama ainda não havia corrido por todos os lados. Ele estava aqui chamando os primeiros discípulos. Inclusive, se você quiser entender aí a cronologia do ministério, não do nascimento, mas do ministério, Jesus é primeiro batizado nas águas, depois ele é levado para ser tentado no deserto, e em seguida ele entra em Nazaré, que era a sua cidade, e em Nazaré ele vai até a sinagoga, ele puxa um texto da Bíblia Sagrada que falava a respeito dele, o texto de Isaías. Ele lê, o povo se revolta e quer matá-lo, leva até o monte da precipitação e quer tirar Jesus lá de cima. É aí que surge então a frase que Jesus solta, dizendo que o profeta não tem honra na sua própria terra. A incredulidade do povo de Nazaré era tão grande que Jesus vai lá nesse momento e depois do seu ministério só volta lá uma única vez. E os escritores ainda dizem que ele não fez nenhum milagre em Nazaré por causa da incredulidade do povo. Existem milagres que Deus não faz por causa da incredulidade do povo. O milagre é uma participação, é uma resposta de Deus à nossa resposta daquilo que recebemos do Senhor. Então, se você não crê, querido,
Eu acho interessante, às vezes tem gente que pede oração e diz assim, pede oração porque eu preciso de um milagre. A primeira pergunta que eu faço, mas você acredita nisso? Que Deus pode fazer? Se Deus quiser, aí Ele faz. Mas você tem fé que Ele pode fazer? Não, eu até tenho. Queridos, se você não tem fé que Deus pode fazer um milagre na sua vida, quem mais vai ter? Se você não tem fé que Deus pode fazer, quem mais vai ter? Então ele sai dali e aí Jesus vai morar em Cafarnaum, que é uma cidade à beira do Mar da Galileia, do lago de Genezaré, e naquele lugar ele cura a sogra de Pedro e ao que tudo indica, Jesus se estabelece ali, a ponto de Marcos escrever que Jesus entrou na sua casa em Cafarnaum. Não que Jesus tenha comprado uma casa em Cafarnaum, mas que aquele lugar era uma espécie de residência fixa de Jesus, onde Jesus ficava mais, é ali que o Senhor se manifesta. É Cafarnaum que é a terra de Pedro, é Cafarnaum que é a terra de Mateus, né? O cobrador de impostos, é ali que o Senhor faz grandes milagres. Então, nesse texto, a multidão começa a cercá-lo em Cafarnaum, e ele desce um pouquinho mais até a beira da praia do Mar da Galileia, e a multidão se junta. Mas eu acho interessante que quando ele chega no Mar da Galileia, o texto é nítido, diz aí o texto que ele tinha 2 barcos, e ele escolhe o barco de Pedro para entrar. Por quê? Porque Jesus conheceu Pedro, Jesus curou a sogra de Pedro, mas era o momento de Jesus chamar Pedro de uma forma definitiva e de uma forma plena. Por isso Jesus escolhe o barco de Pedro. Eu acho interessante porque Deus não desiste de nós. Lá na frente, quando Jesus ressuscita e as mulheres vão no túmulo, existe lá um anjo, e o anjo diz para as mulheres, olha, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Vão para a Galileia, avisem os discípulos e a Pedro, que Jesus vai encontrá-los lá. Olha o que o anjo diz, avisa os discípulos e a Pedro. Avisa os discípulos e a Pedro. Sabe o que significa? Ele pode ter me negado, mas eu não desisto dele. Pode avisar que eu vou encontrar ele lá. Jesus não desiste de nós. Que coisa mais maravilhosa. Jesus marca um encontro conosco. Mesmo quando erramos, mesmo quando falhamos, mesmo quando pecamos, lá está Jesus. Jesus não abria mão de Pedro. E se Jesus não abria mão de Pedro, eu posso afirmar nessa noite que Jesus não abre mão de você. Ele está, o versículo de número 1 vai dizer, ele está num lugar e a multidão o começa a apertar. Observem, por que a multidão aperta Jesus? Por quê? Para ouvir a palavra de Deus. Nada é mais glorioso na terra do que um povo que queira ouvir a palavra de Deus. Nada é mais maravilhoso. Esta palavra tão maravilhosa. Isaías escrevendo no 53:3 diz assim, inclinai os vossos ouvidos, vinde a mim e a vossa alma viverá. Jeremias escrevendo diz assim, e achando as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria no meu coração. Quem aqui ama a palavra de Deus, diga glória a Deus. A multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Mas o que estava acontecendo naqueles 2 barcos era um fracasso total. O versículo de número 2 vai revelar isso para nós. Ele vai dizer assim, o versículo de número 2, e viu estar 2 barcos juntos do lago e os pescadores. Observem agora, 2 coisas que os pescadores faziam. A primeira, haviam descido do barco. A segunda, estavam lavando as redes. Querido, não é fácil lidar de forma nenhuma com o fracasso de uma noite inteira. Quantos de nós fracassamos em tantas coisas? Lidar com o fracasso não é fácil.
Aqueles homens tomaram duas atitudes. O primeiro, eles descem do barco. Descer do barco é sair da posição em que eles estavam. Descer do barco é desistir do propósito. Descer do barco é virar as costas para aquilo que Deus te chamou a fazer. Descer do barco é querer tomar uma atitude naquilo que não te pertence. Por quê? Porque Jesus quer usar o barco. Nós não temos o direito de descer do barco. A segunda coisa que eles estão fazendo, está ali no texto, eles estavam lavando as redes. O que é lavar as redes? Eles estão dizendo, parei aqui. O que eles estão dizendo? Não quero mais. O que eles estão dizendo? Espada na bainha. Não quero mais lutar a respeito disso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Pelo Espírito Santo de Deus, a rede não é sua. A rede é do Senhor. Porque foi Ele quem te deu. Sabe o que significa? Significa que você não tem escolha. Quando você tem um propósito para fazer para Deus, a escolha deixa de ser sua. Deus chama Moisés e diz assim, eu quero que você vá lá, porque eu vou libertar o povo do Egito. E Moisés disse, não quero. Quem sou eu? Deus disse, eu estarei contigo. Mas quem tu é? Se eles me perguntarem, Deus disse para Moisés, diga que o grande eu sou enviou você lá. Ok, mas e se mesmo assim eles não acreditarem? O Senhor diz, Moisés, eu tenho um propósito contigo, vai. Pega a vara que está na tua mão, joga no chão. Jogou no chão, se transformou numa serpente. Pegou na cauda, se transformou em vara de novo. Põe a mão, Moisés, no peito. Colocou, tira a mão está leprosa. Põe a mão de novo, tira a mão está sã. Aí Moisés começa a dizer, mas eu sou gago. Aí o Senhor disse, então vou mandar Arão contigo. Então por que o Senhor já não manda Arão direto então, para falar com eles? Em vez de mandar eu, tira eu fora dessa. Deus disse, não, é tu que vai. Moisés não havia circuncidado seus filhos, a ponto da palavra de Deus, a palavra de Deus diz em Êxodo 4:24, e aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor encontrou Moisés e quis matá-lo. Está na Bíblia, tá? Isso está na Bíblia, desculpa. Isso está na Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não cumprir o propósito de Deus na sua vida, você não precisa nem estar vivo. Deus tem um propósito na sua vida. E quando Deus decide fazer alguma coisa na vida de alguém, você não tem o direito de escolha. Porque quem escolhe é Ele. Quem manda é Ele. Quem faz é Ele. Quem realiza é Ele. Ele decidiu fazer através de você. Quem é você para dizer que não faz? Quem somos nós? É Deus quem nos escolheu. Deus não pediu a sua opinião. Deus tem um propósito na sua vida. E Deus não precisa da sua opinião para fazer na sua vida aquilo que Ele quer fazer. Porque Ele é soberano. Ele é Deus e nós somos nozes. Aleluia. Nós somos nós, mas Deus é Deus. Põe a mão no seu coração e diga, mesmo que eu não queira, faz Jesus na minha vida. Aleluia. Louvado seja o grande nome do Senhor. Duas coisas, desceram do barco lavando as redes. Essa era a atitude deles. Agora a gente observa a atitude de Jesus aí no versículo 2. O que está escrito aí? Como é que começa o versículo? E viu estar dois barcos. E viu. Jesus vê. Jesus te vê. Jesus te viu. Jesus estava pregando para a multidão, mas estava vendo o que estava acontecendo com eles. Jesus nos vê. Deixa eu dizer uma coisa. Jesus não tira os olhos de você. Ele observa os fracassos da sua vida. Ele te vê. Apocalipse capítulo 1, versículo 14 diz que ele tem olhos como chama de fogo, porque ele vê. Jesus te viu antes de você chegar aqui na igreja nessa noite.
Jesus te viu quando você falou tudo o que disse antes de vir à igreja nessa noite. Jesus viu. Jesus viu tudo o que você falou. Jesus vê tudo o que você faz. Entenda, Jesus está te vendo. Ele sabe dos nossos fracassos, porque Ele vê. Ele sabe do quão fracos somos, porque Ele vê. Ele sabe do quão limitados somos, porque Ele nos vê. Ele nos vê. Ele viu. Então deixa eu te dizer uma coisa, não se sinta esquecido. Deus te vê. Deus te vê. Deixa eu te falar uma coisa. Existe um plano de Deus para a sua vida. E o plano de Deus é entrar dentro do seu barquinho. Ele te vê. Ele conhece as lutas. Não, pastor, mas tem uma multidão, não importa. Ele vê a multidão, mas vê você. Ele vê o povo, mas vê você. Ele sempre vê você. E o que eu acho mais lindo é que Jesus chega na hora que as coisas estão dando erradas. Porque se Ele chega na hora que as coisas estão dando certo, a gente não quer nem conversar com Ele. Só nas horas que as coisas estão dando errado que a gente percebe que precisa de Jesus. Jesus vê, Jesus chega na hora certa. Sempre chega na hora certa. Diga nessa noite comigo: Jesus, entra no meu barco. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Pedro conhece Jesus, conhece. Pedro viu Jesus curar a sua sogra. Viu, mas Pedro precisa de Jesus. Não basta você conhecê-lo. Não basta você ver o que Ele faz. Você precisa de Jesus na sua vida. Jesus precisa de você, mas você também precisa de Jesus. Então deixa eu te dar um conselho nessa noite. Deixa Jesus entrar no seu barco. Jesus entra no barco. Agora, como eu amo esse Jesus. Jesus entra no barco. Vai dizer aí no versículo de número 3. Jesus entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu: Simão, se afasta da terra. E assentando-se, o que ele fazia? Ensinava do barco a multidão. Então você precisa de um milagre, você precisa de uma interferência de Deus, mas o que Deus faz com você? Senta, porque eu quero pregar primeiro. Primeiro você vai me ouvir pregar, depois eu faço um milagre na sua vida. Deus nunca começa pelas coisas materiais. Deus sempre começa pelas coisas espirituais na nossa vida. Sempre começará. Então você se rende às coisas espirituais e Deus fará as coisas materiais. Antes de pescar a maior pescaria da vida deles, Jesus ia pregar e eles teriam que ouvir. Então deixa eu te dizer uma coisa: ame a palavra de Deus e você vai prosperar. Deixa eu te dizer uma coisa: tem o culto da prosperidade aqui na igreja. Toda terça-feira é o culto da prosperidade, chamado de culto da palavra. Onde tem palavra, tem prosperidade. Quem ama a palavra prospera no Senhor. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Então, Pedro está cansado. Pescou a noite toda, ou tentou pescar e não pegou nada. E mesmo cansado, imagina a impaciência de Pedro. Mesmo cansado, Jesus entra no barco e diz assim: vamos para o mar alto, se afaste um pouco da terra, porque eu quero usar o teu barco como púlpito nessa noite. E eu acho que Pedro olhou e falou: bom, se ele vai entrar, eu ouvi dizer que ele faz muito milagre, até curou a minha sogra, né? Ele entra no barco, ele se afasta um pouco e ele diz: e agora, Jesus, faz alguma coisa. Jesus diz: eu vou pregar nessa noite para ti. Eu vou pregar nesta manhã de fracasso para ti. Jesus nos chama nos nossos fracassos e prega para nós. Me dá um pouquinho mais de retorno aqui, por favor. E prega para nós. Ele prega para nós. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Ele prega. E aí ele ensina a multidão. Escute, deixa eu dizer uma coisa para você que precisa de um milagre. O milagre vem depois da pregação. O milagre vem depois da pregação.
O milagre vem depois da pregação. Depois que você ouvir a pregação, Deus tem um milagre para você aqui nessa noite. Quem precisa de um milagre, levante a mão. Tem milagre para você aqui depois da pregação. Diga amém. Jesus sabia que Pedro precisava do milagre, mas Jesus decide pregar. E quando Jesus termina de pregar, está aí no versículo de número 4. Jesus olha para eles e diz: faze-te a alto mar e lançai as redes para pescar. A pregação terminou? Terminou. E agora, pastor, o que eu faço? Obedeça o que Jesus está mandando você fazer. Vai para alto mar. Vai para alto mar. Mas Pedro poderia olhar para Jesus e dizer assim: pergunta, tu não é carpinteiro? Sou. O que tu entende de pescaria? Nada. De pescar não, mas de peixe eu entendo tudo. Foi eu que criei todos eles. Aleluia. Tu não é o carpinteiro? Sou. Deixa eu te falar, nós somos os profissionais da rede. Faz outro tipo de proposta, porque os profissionais da rede não vão sair daqui sendo que já fracassaram obedecendo um carpinteiro que não sabe pescar. Mas Jesus, ele é maravilhoso. Um dia alguém cobrou os impostos de Pedro, e Pedro ficou indignado e foi falar com Jesus, e Jesus disse para ele assim: pega o anzol, joga o anzol na água e puxa um peixe, da boca do peixe tem uma moeda, paga o meu imposto e o teu. Pedro poderia dizer: anzol? Não, eu sou profissional de rede, eu não pesco com anzol não, o meu negócio é rede. Querido, faz o que Jesus mandou você fazer. Pedro foi lá, jogou o anzol, pá, pegou o peixe, abriu a boca, tinha uma moeda, ele pagou o imposto dele e de Jesus. Às vezes o Senhor está no simples. A gente que complica as coisas. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Quantos podem louvar a Deus por isso? Pedro, eu tenho um milagre para você lá em alto mar. Mas mestre, a multidão está aqui, faz na frente da multidão. Não, Pedro, quero fazer lá em alto mar, porque tem milagre, Pedro, que é só entre eu e você. Eu não vim para me exibir, Pedro, eu vim para te salvar, Pedro. Eu vim para te usar, Pedro. Tem milagre que é só entre você e Deus. Tem gente que entrou aqui nessa noite com o coração angustiado. Talvez nem o teu marido saiba, talvez nem a tua esposa saiba, mas eu quero te dizer, Jesus é o Jesus do milagre particular. Deixa eu te dizer, talvez ninguém saiba, mas Jesus está vendo, Ele vê, louvado seja o santo nome do Senhor. Vai, Pedro, vai a alto mar, diz o versículo aí 4, faze-te a alto mar, lançai as redes, Pedro, para pescar. Tem coisa, gente, que é tão simples. Jesus olhou para os discípulos e disse assim: entrem na cidade, quando vocês verem um homem com cântaro na cabeça passar, segue o homem. Na porta que o homem entrar, vocês batem lá e digam assim: o mestre quer um lugar para preparar a ceia. O dono da casa vai levar vocês até o cenáculo e vai mostrar, e vocês preparem a Páscoa ali. Uma coisa eu sei, lá vai os discípulos, sem questionar nada, porque estavam acostumados com Jesus. Pararam nas ruas de Jerusalém. Mulher com cântaro de água na cabeça era a coisa mais comum, homem não. E lá estão ele, passa a mulher com cântaro para cá, passa a mulher com cântaro para lá. Daqui a pouco um cutucou o outro e diz assim: não é que está vindo um homem com cântaro na cabeça? E agora? Não fala nada, só segue o homem com cântaro na cabeça. O homem vai, eles vão atrás, seguindo o homem. Fila indiana, um na frente com cântaro na cabeça. Era raro ver um homem com cântaro na cabeça. Agora um homem com cântaro na cabeça sendo seguido por uma fila de discípulos, aí ficou mais raro ainda. Ele entra numa casa, os discípulos batem e dizem assim: ó, o mestre mandou dizer que ele vai fazer uma ceia aqui. Que bom, eu estava esperando. Faz o que Jesus está mandando.
Mas ninguém faz, mas Ele mandou, faça você. Aleluia. Deus está em coisas simples. Quantos podem louvar a Deus por isso? Aí o versículo 5 vai dizer assim: mestre, Pedro respondendo, Jesus diz: mestre, trabalhamos toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Eu amo esse versículo, porque não diz sob, com B mudo, diz sobre. Qual a diferença? Sob é debaixo da palavra, sobre é em cima da palavra. Sabe o que significa? Que quando Jesus disse, vai e lança as tuas redes, Pedro olha para ele e diz assim: nós não pegamos nada, mas sobre a sua palavra nós lançaremos a rede. Quando Jesus dá a palavra, Pedro pula em cima da palavra e diz: a tua palavra será minha base, por isso eu vou sobre a palavra. Querido, se Deus falou contigo, se Deus te fez uma promessa, não importa o que vai acontecer depois, continue sobre a palavra de Deus. Se aposse da palavra de Deus sobre a sua vida. E lá vão eles. E o versículo 6 vai dizer o que aconteceu. Olha que simplicidade. E fazendo assim, colheram. Tem alguma coisa errada. Pescaram. Colheram ou pescaram? Porque peixe se pesca. Peixe dá trabalho para pescar. Mas do jeito que Jesus fez, foi só colher. Olha, tu vai colher peixe e pescar trigo. Eu vou inverter as coisas, você pode até não entender, mas no final, o milagre vai ser tão grande. mas tão grande, que você vai ter que escrever que vocês colheram peixes naquela noite. Deus tem algo tão maravilhoso para você que você vai colher onde não plantou. Deus tem coisas maravilhosas para você. Louvado seja o santo nome do Senhor. Agora, quem aqui quer uma bênção desse tipo? Não precisa ter vergonha não, eu sou o primeiro a levantar as duas mãos. Quem quer, diga eu. Ah, vocês querem, né? Rapaz, às vezes para dar um aleluia o bracinho está engessado. Mas para uma bênção eu levanto, pastor. Deus não dá bênção para quem não compartilha a bênção que recebeu. Você já recebeu bênçãos do Senhor e sabe o que você fez? Você guardou tudo para você. Deus não dá bênção para quem não compartilha a bênção que recebeu. Compartilhe a bênção que você recebeu e você será mais cheio de bênçãos. Quem está entendendo isso? A Bíblia vai dizer no versículo seguinte, que fizeram, coloque aí para mim, filho, versículo de número 7, e fizeram sinal aos companheiros, que estavam onde? Estavam onde? Se o teu barco está cheio de bênção, se você está cheio das bênçãos de Deus, você prefere jogar fora? Ou você prefere chamar alguém e dizer, vem participar comigo? Fizeram sinal para o outro barco, para que fossem ajudar. E foram. Agora olha que interessante, não ficou metade. A Bíblia vai dizer aí, que encheram ambos os barcos. Quanto mais você tira do seu, mais Jesus coloca. Quanto mais você tira, mais coloca, mais tira, mais coloca, mais tira, mais coloca. Quando você vê, o seu irmão está com uma bênção do mesmo tamanho que a sua, e a sua não diminuiu. Que matemática é essa? Que eu compartilho o que tenho e não fico com a metade, continuo cheio. Que matemática é essa? Que eu dou metade do que tenho para ajudar o meu companheiro.
eu reparto metade da minha bênção e não fico com a metade, continuo com tudo. E o meu companheiro com tudo também. Deus te chamou para ser um canal de bênção. Deus não te chamou para ser um receptor. Recebe, morre em você. Recebe, morre em você. Recebe, morre em você. Deus te chamou para ser um transmissor. Passa por você. Quanto mais você compartilha, mais você recebe. Mais compartilha, mais recebe. Mais compartilha, mais recebe. Quanto mais graça eu prego, mais graça eu recebo. Quanto mais bênção eu reparto, mais bênção eu recebo. Deus quer fluir através da sua vida. Compartilhe daquilo que você tem e não faltará farinha na panela, nem azeite na botija, não faltará. Compartilha. Fizeram um sinal aos companheiros. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você é a resposta de Deus para alguém. Você é a resposta de Deus para alguém. Quantas vezes, quantas experiências, meus irmãos, eu já tive de chegar e compartilhar alguma coisa com alguém e alguém dizer para mim: eu estava orando para Deus responder e Deus respondeu. Ou seja, eu era a resposta de Deus para a vida daquela pessoa. Seja a resposta de Deus na vida das pessoas. Ele quer fluir através de você. Você é essa resposta. Ninguém tinha pegado nada aquela noite, mas naquela manhã todos foram abençoados. Oh, glória a Deus. E aí Simão ficou com aquela cara, que eu não sei que cara era, mas ficou olhando para tudo aquilo. Diz aí no versículo de número 8: e vendo Simão, olha que coisa linda, vendo Simão Pedro, se assentou com a calculadora para ver quanto tinha ganhado? Não. Vendo Simão Pedro, ficou pensando: vou levar 2 peixinhos para minha sogra, que eu não sei se Jesus curou mesmo ou não. Vendo Simão Pedro, vou abrir uma indústria de pesca. Vendo Simão Pedro, agora o negócio chegou na minha vida, a prosperidade, Deus vai me honrar nesse ramo de pescaria. Não. E vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Que coisa interessante, quando Jesus disse para ele: vai a alto mar, ele diz: mestre, ensinador, homem sábio, mestre, nós vamos porque tu disse. Mas depois que Pedro viu, a Bíblia diz que Pedro então chama Jesus de Senhor. Você quer saber quando Pedro se converteu? Aqui. Todas as vezes que alguém chama Jesus de Senhor, é porque a pessoa se converteu aos pés do Senhor. Senhor. A mulher sírio-fenícia, Jesus olha, vem gritando atrás de Jesus, Jesus olha para ela e diz assim: não é lícito pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Ela olha para Jesus e diz assim: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus olhou para ela e disse: grande é a tua fé. Aleluia. Nós chamamos Jesus de tudo, menos de Senhor. Ele diz: Senhor, Senhor. Prostrado aos pés de Jesus, ele reconhece toda a sua miséria e ele diz: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pedro descobriu, preste bem atenção agora, que o maior tesouro que estava dentro do seu barco não era aquela quantidade de peixes. O maior tesouro dentro do barco de Jesus, dentro do barco de Pedro, era o próprio Jesus. O maior tesouro que você tem não é nada do que você possui. O maior tesouro que você tem, o maior, é ter Jesus na sua vida, é ter Jesus no seu barco. O maior tesouro era Jesus.
Quantos entenderam até aqui? Esse versículo é o último versículo que eu li. Mas o texto continua. E o que eu acho maravilhoso é que depois que o Senhor cerca Pedro, faz um grande milagre na vida de Pedro, Deus agora tinha um propósito na vida de Pedro. Querido, você foi cercado. O Senhor tem te abençoado. O Senhor tem te guardado. Mas deixa eu te falar uma coisa, existe um propósito de Deus na sua vida. A sua vida está passando. Às vezes eu olho para os meus filhos e lembro perfeitamente quando eu tinha 12 anos. Eu lembro perfeitamente quando eu tinha 15, 16 anos. Aí eu olho para mim e digo assim, rapaz, já estou no ENTA. 40, 50, ENTA. Agora lascou. Agora eu já subi, agora estou descendo. Querido, o tempo passa. A nossa vida é como um vapor. Todos nós temos um propósito. Eu não sei quantos anos da sua vida você já viveu, mas eu te pergunto, quantos anos você viveu vivendo o propósito de Deus? Nenhum. Jesus quer entrar no teu barco nessa noite. Jesus tem pressa. Faz tempo que Jesus está te cercando de todos os lados. Faz tempo que Jesus quer uma resposta sua àquilo que Ele tem feito na sua vida. Ele diz, ausenta-te de mim, porque eu sou o pecador. O espanto se apoderava deles, diz aí no versículo 9. Observem, pois que o espanto se apoderava dele, de Pedro, e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. Escuta, você já pensou você receber uma bênção tão grande que você ficar espantado? Deixa eu te dizer uma coisa para você. Hoje é dia 1º de setembro. A primeira oferta do mês de setembro, nessa noite, você deu para um missionário que está no Paraguai. Eu quero profetizar na sua vida nessa noite, que o mês de setembro será um mês abençoado na sua vida. Que você ficará espantado com aquilo que Deus vai fazer dentro da tua casa, no teu casamento, no meio da tua família, no teu trabalho. Deus fará grandes coisas. Quem recebe essa palavra, diga amém. Então guarde isso, mês de setembro. A gente entende que Jesus não queria o mesmo, ou apenas o barco de Pedro. Jesus não queria só a rede de Pedro. Jesus queria Pedro. Jesus foi ali não por causa do barco. Jesus foi ali não por causa da rede. Jesus foi ali por causa de Pedro. E quando Jesus vê Pedro no chão, reconhecendo quão pecador era, Jesus olhou e viu que Pedro não tinha capacidade nenhuma, condição nenhuma, que Pedro não passava de um pecador, porém agora arrependido. Então Jesus olha para ele e diz, a partir de hoje, não serás mais pescador de peixe, mas será pescador de homens. Um barco de peixe. Quanto dinheiro para aquele homem, naquela profissão? Põe no versículo 10 aí. Observem. Não temas, diz a palavra final, e disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante será pescador de homens. Olha o mistério desse texto, e guarda isso para o teu coração. Por que eles ficaram tão espantados? Pela quantidade de peixes. Por que eles ficaram tão perplexos? Pelo tamanho da bênção. Por que eles ficaram atemorizados? Por verem o que Jesus fez. Mas depois, o que eles vão fazer? Diz lá o versículo de número 11, coloca aí para mim. E levando os barcos para a terra. Leiam comigo agora. E os peixes? Não importa mais. E a bênção? Não importa mais. E o barco? Não importa mais. E a rede? Não importa mais. E a prosperidade? Amém, mas não importa mais. E os milagres? Se acontecerem, ok. E se não acontecer? Não importa mais. Agora Ele é o meu Senhor.
Mas você acabou de pegar essa bênção. Não importa. Aquele que me chamou é maior do que a bênção. O abençoador é maior do que a bênção que o abençoador pode dar. Eu largo tudo e eu vou seguir Jesus. Mas e se eu nunca mais pescar desse jeito? Não importa, o importante é que Ele vai estar comigo. Não importa mais as minhas frustrações, as minhas lutas, as minhas decepções, não importa. O que importa é que Deus tem um propósito na minha vida. Ele disse que eu vou ser pescador de homens. Não importa o tamanho da bênção que você vai receber nessa noite. Não importa o milagre que você vai levar para casa. O que importa é o propósito que Deus tem na sua vida. O propósito é maior do que qualquer coisa. O propósito que Deus tem na minha vida é maior do que todas as provas, do que todas as lutas, do que todas as dificuldades. Agora eu vou mais longe. O propósito que Deus tem na minha vida é maior do que toda a bênção que Ele possa me dar, de que tudo que Ele possa derramar na minha vida. Tudo é maior do que isso. Por quê? Porque o propósito de Deus é a coisa que me move, é a coisa que me empurra. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem. Deus tem um propósito na sua vida. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Aleluia. Haverá um milagre na sua vida? Haverá. O seu barco vai encher? Vai. Vai ser maravilha? Vai. Você vai abençoar as pessoas? Vai. Ah, que bom que Deus te deu condições para isso. Até porque, querido, abençoar a vida de uma pessoa não é só dar um dinheiro para essa pessoa, não. Às vezes tudo que uma pessoa precisa de um abraço. Às vezes tudo que uma pessoa precisa de um beijo. Às vezes tudo que uma pessoa precisa de uma palavra. Tudo isso será bênção na sua vida? Será. Mas existe algo que é maior. O que, pastor? O propósito de Deus na sua vida. Não desça do barco sem que Ele mande você descer. Não lave as redes sem que Ele mande você lavar. Espera as coisas acontecerem, porque Deus vai mostrar para você que Ele é Deus na sua vida. E você vai entender que o que te move não é o teu casamento, que o que te move não são os teus filhos, que o que te move não é a tua empresa ou o teu trabalho, que o que te move não é a vida que você leva, mas o que te move é o propósito de Deus na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração. Eu estava lendo esse texto. Nesta manhã. E eu disse para Jesus assim: Senhor, eu te entrego o meu barco. Senhor, eu te entrego as minhas redes. Aí eu comecei a chorar. Eu disse assim: mas Senhor, eu te entrego a minha vida. Jesus não quer só o meu barco. Jesus não quer só a minha rede. Jesus me quer, gente. A gente fica fazendo uma porção de coisas para Deus, em nome de Deus, como se Deus fosse aceitar todas elas. Deus não quer a porção de coisas que você faz. Se eu fosse Pedro, talvez eu diria assim: tu não é Jesus? Sou. Então manda os peixes vir aqui na praia. Mas Jesus disse para ele: eu quero que você participe. Vai. Lá na frente, quando Pedro recebeu o recado do anjo, o anjo disse: vá para a Galileia e diz para Pedro que eu vou me encontrar com ele lá. E Pedro volta naquele mesmo mar, naquele mesmo barco, naquela mesma rede, e não pesca nada de novo. E então Jesus aqui da praia diz: lança a rede do lado direito, meu filho. Eu acho que Pedro olhou e disse assim: o meu lado direito é aqui, mas deixa eu ver o lado direito de quem está mandando. Porque se eu estou de frente com você, o meu lado direito é aqui, mas o seu lado direito é outro. Então Pedro olha e diz assim: não é do meu lado direito, é do lado direito daquele que mandou lançar.
Então Pedro se vira e lança. E quando ele puxa a rede, mais de 150 peixes na rede. Na hora Pedro diz: eu vou pular nessa água. João dá um grito: só pode ser ele. Pedro pula. Ele vai correndo, ele vai nadando com toda a força que tem. Chega na praia e sai correndo. Querido, Jesus vai lá de novo atrás dele para dizer: tu acha que eu quero o teu peixe? Tu acha que eu quero o teu barco? Tu acha que eu quero a tua rede? Eu quero você, Pedro. Jesus senta Pedro e não pergunta para ele: e aí, como é que está o barco? Como é que está a rede? Jesus pergunta para Pedro: tu ainda me ama? Meu negócio é eu e tu, Pedro. Sempre será. Então, tadinho de nós acharmos que aquilo que fazemos, isso vai motivar Deus a fazer alguma coisa. Deus não precisa de nada de nós, mas Deus nos quer. Deus quer você. Deus quer você. Eu acho que está na hora de vez em quando a gente parar tudo, levantar as mãos para o céu e dizer: o barco é teu, a rede é tua, mas eu também sou teu. E se você fizer isso, o Senhor vai dizer para ti: então tu serás pescador de homens. Jesus vai dizer para ti: então apacenta as minhas ovelhas. Jesus vai dizer para ti: há um propósito, Pedro. Há um propósito maior. Eu quero muito fazer uma oração. Muito. Já fiz essa oração hoje, quero fazer de novo. Jesus, toma meu barco, toma minha rede, mas toma minha vida. Gente, há um propósito na vida de vocês. Se Deus falou contigo nessa noite, eu quero muito orar contigo. O propósito é maior. Existe alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor? Ou gostaria de entregar sua vida para Jesus? Não sei, faz um sinal com uma das mãos para mim. Existe alguém? Porque Ele está te cercando para te trazer. Existe alguém que gostaria de receber essa oração? Não? Então eu quero fazer uma oração com você, querido, para que a segunda-feira não seja um voltar para as mesmas coisas, mas que a segunda-feira você comece com um propósito. Amanhã será o primeiro dia de trabalho desse mês. Haverá milagre na sua vida, mas coloque Jesus como o Senhor do seu barco. Coloque Ele na frente e revele a tua incapacidade para Ele. Se você quiser receber essa oração, eu vou orar pela sua vida, e vou orar por esse mês, e vou orar pela sua casa, para que você receba os milagres de Jesus, mas que você o reconheça como o Senhor da sua vida. Se você quiser, vem aqui à frente, o mais rápido que você puder, e nós estaremos orando. Depois da palavra, o milagre. O Senhor tem um milagre para a sua vida. Oh, aleluia. Curve a sua cabeça aí e diga: eu te entrego o meu barco. Diga: eu te entrego as minhas redes. Diga: eu te entrego aquilo que faço. Mas diga para Ele: eu te entrego, Senhor, aquilo que sou. Diga: toma a minha vida. Oh, aleluia. Oh, cumpra o teu propósito, Senhor, na nossa vida.
querido Deus, oh amado da minha alma, Tu és tão lindo, oh rosa de Saron, lírio dos vales, resplandecente estrela da manhã, oh raiz de Davi, tronco de Jessé, conselheiro, oh Deus forte, oh Pai da eternidade, oh maravilhoso, oh príncipe da paz, rocha eterna, sol da justiça, cordeiro imaculado, leão da tribo de Judá, o caminho, pão, vida, ressurreição, oh meu amado, diante de uma multidão, Tu me achou, Tu me viu. Quem somos nós? Jesus, nessa noite eu oro que no mês de setembro Tu coloque o nosso barco em alto mar, que os barcos se encham, que possamos, Senhor, compartilhar, Senhor, contigo das bênçãos que receberemos esse mês, que possamos, Senhor, além de ser abençoados, nos tornar abençoadores. Senhor, que nesse mês todas as portas se abram, todas as metas sejam extrapoladas. Senhor, que as janelas do céu, Senhor, se abram sobre a vida dos Teus filhos, sim. Mas muito mais importante do que tudo isso, muito mais maravilhoso do que tudo isso, que a gente possa cumprir o Teu propósito na terra. Senhor, que vivamos aquilo que Tu tens para nós, até que nada mais importe, até que o abençoador seja maior que a bênção, até que Tu seja maior do que aquilo que Tu possa dar. Meu Deus, entra, Senhor, com provisão. Tantas pessoas aqui, Senhor, que choram as suas causas impossíveis, mas Tu és o Deus do milagre particular. Tu é aquele que faz quando ninguém vê. Tu é aquele que conhece. Tu é aquele que nos enxerga. Tu é aquele que tem olhos como chama de fogo. Que nessa noite, Senhor, Tu derrame, Senhor, o Teu bálsamo. Que Tu faça como Efraim, Senhor, nos pegue nos braços, pelos braços, e nos ensine a andar. Que Tu prepare um laço de amor para nós, que Tu nos conduza ao Teu propósito, porque Tu não desiste de nós. Abençoa, Senhor, o Teu povo, que a segunda-feira seja uma segunda-feira completamente diferente, que o mês de setembro seja diferente, que os testemunhos se multipliquem. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu peço a Tua bênção. Em nome de Jesus, renova, Senhor, a chamada, renova o propósito na vida de cada um de nós, porque Tu tens algo grande para nós, e que possamos viver o impossível na Tua casa. Pai, em nome do Senhor, nos usa, Senhor, poderosamente, para a glória do Teu nome, onde colocarmos o nosso pé, sejamos bênção e sejamos luz. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos e nós Te agradecemos. Oh, louvado seja o santo nome do Senhor. Levante a sua mão. Seja abençoado. Que a sua casa seja abençoada.
Que o seu casamento seja abençoado. Que tudo que você colocar as mãos prospere 100 vezes mais. Que as portas se abram poderosamente sobre a sua vida. Mas não se esqueça, você tem um propósito. E o propósito é maior. Viva o seu propósito amanhã. E Deus fará grandes coisas da sua vida. Que o grande amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus, que as comunhões, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com você nesse mês de setembro. Não só no mês de setembro, hoje e para sempre. E todos digam amém. Diga: eu entrego a minha vida para ti, Jesus. Cumpre o teu propósito na minha vida. Aleluia. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado e diga: cumpra o propósito de Deus na sua vida.